Glória e louvor a Cristo, glória e louvor a Cristo para sempre. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Glória e louvor a Cristo. Glória e louvor a Cristo para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Está presente nesta Eucaristia um grupo vindo de Lorena, Brasil. Irmãos caríssimos, pelo mistério Irmãos caríssimos em Cristo, neste dia santíssimo da ressurreição do Senhor, em que o Espírito Santo nos faz homens novos, oremos ao Pai para que a alegria da Páscoa se estenda ao mundo inteiro. Peço desculpa, isto não estava. Neste dia solene, invoquemos, irmãos caríssimos, a Deus Pai, para que este rito de aspersão reavive em nós a graça do batismo, por meio do qual participamos na morte redentora de Cristo, a fim de ressuscitar com Ele para a vida eterna. Deus Criador, que na água e no Espírito destes forma ao homem e ao universo. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Cristo, que do vosso lado aberto na cruz fizestes brotar os sacramentos da salvação. Glória a vós, Senhor. Espírito Santo, que da fonte batismal da Igreja nos fizestes renascer como novas criaturas. Glória a vós, Senhor. Deus de infinita santidade, que reunis a vossa Igreja, esposa e corpo do Senhor, no dia memorial da ressurreição, abençoai o vosso povo e reavivai em nós, por meio desta água, a memória da Páscoa, a graça do batismo. Por Cristo nosso Senhor. Vi a fonte de água viva do coração do Senhor. Aleluia. 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 Quem se lavar nessa fonte será salvo e cantará. Aleluia. 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 Vi a fonte transformar-se nas águas de um grande rio. Aleluia. Aleluia, aleluia. E o
os filhos de Deus cantando, porque foram resgatados. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus Todo-Poderoso nos purifique do pecado e, pela celebração da Eucaristia, nos torne dignos de participar na mesa do seu reino pelos séculos dos séculos. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Amém. Oremos. Deus de eterna misericórdia, que reanimais a fé do vosso povo na celebração anual das festas pascais, aumentai em nós os dons da vossa graça, para compreendermos melhor as riquezas inesgotáveis do batismo com que fomos purificados, do Espírito em que fomos renovados e do sangue com que fomos redimidos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Os irmãos eram assíduos ao ensino dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Perante os inumeráveis prodígios e milagres realizados pelos apóstolos, toda a gente se enchia de temor. Todos os que haviam abraçado a fé viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam propriedades e bens e distribuíam o dinheiro por todos, conforme as necessidades de cada um. Todos os dias frequentavam o templo como se tivessem uma só alma e partiam o pão em suas casas. Tomavam o alimento com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e gozando da simpatia de todo o povo. E o Senhor aumentava todos os dias o número dos que deviam salvar-se. Palavra do Senhor. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. Diga à casa de Israel, a eterna sua misericórdia. Diga à casa de Arão, a eterna sua misericórdia. Digam os que temem o Senhor, é eterna a sua misericórdia. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. Empurraram-me para cair, mas o Senhor me amparou. O Senhor é a minha fortaleza e a minha glória. Foi Ele o meu Salvador. Gritos de júbilo e de vitória nas tendas dos justos. A mão do Senhor fez prodígios. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Tudo isto veio do Senhor, é admirável aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e cantemos de alegria. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre.
Leitura da primeira epístola de São Pedro. Bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que na sua grande misericórdia nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos, para uma esperança viva, para uma herança que não se corrompe, nem se mancha, nem desaparece. Esta herança está reservada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé, para a salvação que se vai revelar nos últimos tempos. Isto vos enche de alegria, embora vos seja preciso ainda, por pouco tempo, passar por diversas provações, para que a prova a que é submetida a vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, que se prova pelo fogo, seja digna de louvores, glória e honra, quando Jesus Cristo se manifestar. Sem o terdes visto, vós o amais. Sem o ver ainda, acreditais nele. E isto é para vós fonte de uma alegria inefável e gloriosa, porque conseguis o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Palavra do Senhor. Alleluia, 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 alleluia. Disse o Senhor a Tomé: porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa, onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa,
e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: porque me viste acreditar-te. Felizes os que acreditam sem terem visto. Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Porque viste, acreditaste, felizes os que sem terem visto acreditam. De facto, nós temos dificuldade em acreditar. Os apóstolos não confiaram no testemunho das mulheres que disseram que o Senhor estava ressuscitado. E quando ele lhes apareceu, Tomé não estava, e Tomé disse: não, Senhor, eu só acredito se lhe tocar, se ouvir as suas chagas e puder tocar. Nós somos um pouquinho assim. Se não vemos, já não acreditamos. Queremos tocar, queremos ver milagres, queremos ver coisas extraordinárias. Mas somos mais felizes se acreditamos sem terem visto. E neste domingo, que conclui a oitava da Páscoa, é como fosse um grande dia da Páscoa ao dia de hoje, é sempre um dia, o dia da Páscoa, o dia da ressurreição do Senhor. E é esta fé que nós somos chamados a trazer no coração, como nos dizia São Pedro na segunda leitura, embora tenhamos que ser às vezes postos à prova neste mundo, para que a nossa fé cresça e se fortaleça e a nossa esperança se reavive sempre mais. Como cristãos, nós não podemos guardar esta boa nova que trazemos conosco a partir do momento em que acreditamos que Jesus Cristo deu a vida por nós e assim nos libertou da escravidão do pecado, da morte e de Satanás. E assim nos garantiu o podermos ter vida e vida em plenitude, a sua própria vida. Esta esperança somos chamados a comunicá-la ao nosso mundo, sempre tão necessitado de sinais de esperança em situações tão dramáticas, eu diria, como aquela que neste momento vivemos. Guerra atrás de guerra, não acaba uma e já vem outra e já vem outra, e cada vez mais os corações parecem endurecidos e não ouvem o apelo do Senhor, que veio trazer a paz como príncipe da paz. Quando ele aparece aos apóstolos, o primeiro que ele deseja é a paz esteja convosco. Ele veio para isso, para estabelecer a paz do nosso coração com Deus e uns com os outros. Mas nós somos difíceis de acreditar nele, pondo em prática aquilo que ele nos ensinou, não só de palavra, mas com o seu extraordinário exemplo de mansidão, de humildade. Felizes os que acreditam sem ver. Nós não podemos ver o Senhor, mas também não vemos a eletricidade. Só vemos os seus efeitos. Sei que há eletricidade por causa desta luz. Ou se eu puser o meu dedo no fio, é melhor não o fazer, apanho um violento choque.
Porque eu não vejo, já digo que não existe. Não, tu estás sempre a acreditar na eletricidade, porque nunca a viste. Só conheces os seus efeitos. E os efeitos da presença do Senhor da nossa vida é que hão de ajudar o mundo a acreditar. Não é tanto com as nossas palavras, é pelos efeitos da sua presença na nossa vida. Nós vemos a primeira comunidade cristã, vemos os efeitos da presença do Senhor ressuscitado. Viviam unidos como irmãos e até punham em comum os seus bens, para que os que tinham menos pudessem ter o bastante, o suficiente, o pão nosso de cada dia. É pelo nosso modo de viver a fé como um povo que vive unido no amor de Deus que melhor podemos ajudar o mundo a acreditar no Senhor Jesus. Hoje, na primeira aparição que nos relata o Evangelho, vemos Jesus confiar a sua missão à Igreja. Soprou sobre eles o Espírito, porque só com a força do Espírito Santo é que a Igreja e cada um de nós pode viver a missão que Ele nos confiou. E é a missão que Ele recebeu do Pai, que Ele nos confiou a nós. Como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E qual é a grande missão que Ele confia à Igreja nascente? A missão da reconciliação, precisamente. A missão de estabelecer a paz nos corações. A paz de Deus. Uma paz que não é só a ausência de guerra. É a paz de estar em harmonia com Deus, comigo próprio e com os meus irmãos. E por isso Ele diz, soprando o Espírito Santo sobre eles, àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Confia, portanto, o ministério e a missão da reconciliação à sua Igreja. É um sinal da sua misericórdia. E neste domingo, o Papa São João Paulo II, querendo fazer o que Jesus dissera a Santa Faustina, que este domingo fosse dedicado à misericórdia, nós hoje celebramos, neste segundo domingo de Páscoa, o domingo da misericórdia, o domingo deste amor de Deus que se faz misericordioso. Porque Deus é amor. Nós não dizemos Deus é misericórdia, nós dizemos Deus é amor. A misericórdia é apenas uma das características do amor de Deus. O amor de Deus é um amor misericordioso, é um amor compassivo, é um amor clemente, é um amor totalmente gratuito. Ama-nos antes de nós o podermos amar porque nos criou e ama-nos depois de nós termos atitudes de inimizade para com Ele, de o termos ofendido, e Ele continuou a amar-nos, até dar a vida por nós. O seu amor é completamente gratuito. É outra característica do amor de Deus. É também um amor oblativo, que leva a dar a vida. Jesus entrega a sua vida, sacrifica a sua vida por nós. Então, neste domingo somos particularmente chamados a contemplar a dimensão da misericórdia, para tomarmos consciência de quanto Deus quer realmente a nossa salvação. Deus quer que tenhamos vida e por isso se enche de misericórdia para conosco. Nos comunica o perdão sempre que nós reconhecemos que o ofendemos pecando. Mas ao mesmo tempo, dar-se conta de que se Deus é misericordioso, eu também sou chamado a ser misericordioso. Como o próprio Jesus disse, sede misericordiosos como o Pai do céu é misericordioso. Então peçamos a Jesus, por intercessão da Virgem Mãe, Mãe de misericórdia, que nos ensine a usar de misericórdia para com todos os seres humanos. Irmãos caríssimos, de pé,
Pelo mistério pascal, fomos sepultados com Cristo no batismo, para vivermos com eles uma vida nova. Por isso, ao celebrarmos hoje o dia da ressurreição, o dia do Senhor, renovemos as promessas do santo batismo, pelas quais renunciamos outrora a Satanás e às suas obras, e prometemos servir a Deus na Santa Igreja Católica. Renunciais a Satanás e a todas as suas obras e a todas as suas seduções. Credes em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo e nos perdoou todos os pecados, nos guarde com a sua graça para a vida eterna, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, neste dia santíssimo da ressurreição do Senhor, em que o Espírito nos faz homens novos, oremos ao Pai para que a alegria da Páscoa se estenda ao mundo inteiro, cantando com fé. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que os fiéis da Santa Igreja se reúnam em cada Páscoa semanal para escutar a palavra, partir o pão e orar juntos, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que todos os novos batizados vençam a prova a que é submetida a sua fé, mais preciosa do que o ouro perecível, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que haja paz no mundo e para que aqueles que governam as nações não cessem de procurar caminhos de diálogo e reconciliação, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que todos os cristãos alcancem a graça de acreditar sem terem visto e se encontrem no seu íntimo com Jesus, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Senhor Jesus ressuscitado dê a paz e a alegria aos que andam tristes, aos pobres, aos infelizes e aos doentes, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que os peregrinos aqui presentes, que receberam o perdão dos seus pecados, adorem o Pai, se entreguem a Cristo e vivam do Espírito, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Deus Santo, Deus da vida, Deus Salvador, que na ressurreição do vosso Filho destes ao mundo a vitória sobre a morte, fazei-nos viver ressuscitados com Ele, deixando-nos conduzir pelo seu Espírito. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Orai, irmãos e irmãs, para que este meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, as ofertas do vosso povo, de modo que, renovados pela profissão da fé e pelo batismo, mereçamos alcançar a bem-aventurança eterna. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressuscitando restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, vos bendisse e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Cheios de gratidão e de fé, ousamos dizer como o Senhor Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que vivais e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Podem ir buscar o som. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. Tu me, porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Aleluia, aleluia. Tu me, porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Aleluia, aleluia. Ele nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em caridade na sua presença. Ele nos predestinou de sua livre vontade para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo. Tu me, porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Aleluia, aleluia. Para que fosse enaltecida a glória da sua graça, com a qual nos favoreceu em seu amado Filho. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados.
Tomé, porque me viste acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Aleluia, aleluia. Segundo a riqueza da sua graça, que Ele nos concedeu em abundância, com plena sabedoria e inteligência, deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade. Tomé, porque me viste acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, louvor a vós, ó Cristo. Aleluia, aleluia. Deus reina, Cristo impera. Aleluia. A morte foi vencida, a cruz venceu o inferno. Aleluia, aleluia, louvor a vós, ó Cristo. Aleluia, aleluia. Oremos. Concedei, Deus Todo-Poderoso, que a força do sacramento pascal que recebemos permaneça sempre em nossas almas, por Cristo nosso Senhor. Amém. Faço alguns avisos. Agora segue-se a procissão eucarística aqui no recinto. Amanhã, 13 de abril, segunda-feira, peregrinação mensal com o rosário às 10 horas, na Capelinha das Aparições, seguido de missa na Basílica da Santíssima Trindade, às 11. Não haverá rosário às 12 e a missa das 12h30 será celebrada na Capela da Morte de Jesus. 17 de abril, sexta-feira, Jornadas da Comunicação com o tema A Comunicação como Instrumento para a Paz.
O encontro decorrerá no Centro Pastoral de Paulo VI e conta com a presença do Núncio Apostólico em Portugal, Dom Andrés Carrascosa. Aos domingos e dias santos, a missa das 15 na Basílica da Santíssima Trindade tem interpretação em língua gestual portuguesa. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem de vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Caros peregrinos, terminada a celebração da Eucaristia, nós vamos agora fazer a adoração ao Senhor ressuscitado com a procissão eucarística. Esta procissão que vamos fazer prolonga o louvor e a adoração ao Senhor vivo e ressuscitado presente no meio de nós, na hóstia consagrada. Sobre o altar, dentro de momentos, vamos expor solenemente o Santíssimo Sacramento à nossa adoração. Se Cristo ressuscitado está presente nas nossas vidas de muitos modos, sabemos que é na Eucaristia que experimentamos a sua mais intensa forma de presença. Preparemo-nos, por isso, para adorar o Senhor que vem até nós. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Rezemos juntos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Adoremos o Senhor em silêncio durante alguns momentos.
Vamos dar início à nossa procissão eucarística. Adoramos o Senhor com a nossa voz, com a nossa mente, mas também com o nosso corpo, caminhando nesta procissão. Convido-vos a todos a disporem-se em duas filas, atrás da cruz, e a associarem-se a esta procissão. A procissão simboliza a nossa própria vida, com as nossas fadigas, preocupações e dificuldades. Sabemos que não caminhamos sós, pois Jesus Cristo, vive e ressuscitado, presente na Eucaristia, caminha conosco e dá-nos força na nossa caminhada. Caminhemos em paz e cantemos aclamando o Senhor ressuscitado. Na sua dor os homens encontraram uma pura semente de alegria, o segredo da vida e da esperança. Ressuscitou o Senhor. Ressuscitou, 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 aleluia. Ressuscitou, 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 aleluia.